Sabe qual é a estratégia do nosso inimigo? Ferir teu coração, para que ele deixe de ser puro, para que ele te coloque em guerras que não são suas, para quando chegar a luta divina, você está cansado, sobrecarregado e sem tempo para lutar o que Deus enviou. Porque nessa luta aqui você só se cansa e não tem recompensa, só sofrimento. Então quantas lutas, quantos combates que são péssimos você entrou na vida? A preocupação, como um professor da palavra, é como nós vamos estar quando essa liberação divina acontecer. Porque todo dom traz exposição e toda exposição traz ataques que às vezes você não está preparado para enfrentar. Toda vez que Deus te levanta, junto com isso vem várias dificuldades que você não colocou nos planos. Por exemplo, se Deus te abençoar financeiramente, você vai começar a ser invejado como nunca antes. Você está preparado para lidar com a inveja? Porque a Bíblia diz que a inveja é pior do que o ódio e a morte. Aí você às vezes está pedindo: Deus, me enriquece, Senhor, me faz prosperar, vai ser tudo para a tua obra. Primeiro que Deus olha a tua vida e fala assim: você não é fiel no pouco? Está me dizendo que quando for fiel no muito vai fazer tudo para a obra? Mentira, já não vou dar. Mas vamos supor que Ele olhasse teu coração e falasse: tá bom, vou te prosperar. Você está preparado para o que vem junto? Então quando a gente pede avivamento é a mesma coisa. A gente está pedindo algo, você está preparado para o que vem junto com o avivamento? Você está preparado para o que vem junto com qualquer coisa que você está pedindo? Um novo emprego que você está pedindo, o solteiro que está pedindo para casar. Quem aqui é solteiro? Ué, convenção de solteiros? É a convenção de solteiros da paixão? Todo mundo? Quem aqui é solteiro e acredita que vai casar? Não, peraí. Aí já são desesperados. Quando dá o gritinho, está desesperado. Aí é mais do que solteiro, é desespero. Agora, só para você entender que eu sou profeta, levanta a mão se você está solteiro e acredita que vai casar esse ano. Levanta a mão. Deixa a mão levantada. Deixa a mão, não é para aplaudir não, é para levantar a mão. Deixa a mão levantada. Você casa com ele ali, ele casa com aquela ali. Ah, quer escolher? Ah, não. Está solteiro até hoje escolhendo? Deixa Deus escolher, melhor. A verdade é que a gente não está preparado para um monte de coisa que a gente pede a Deus. Eu queria tanto ser igual o apóstolo Fábio, igual o pastor Eibe, eu queria tanto estar ali em cima igual o Tiago. Você tem ideia das guerras que a gente enfrenta? Porque talvez se você visse o outro lado da moeda, você pediria muito menos coisas a Deus. Hoje em dia, eu estou preocupado com outra coisa. Deus está na moda, né? Está todo mundo falando de Deus. Até quem não acredita em Deus está falando, porque dá like na internet, dá curtida. Está todo mundo falando de Deus, Deus está bonito, está todo mundo falando. O problema é que quando você começa a tocar no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a se mover a favor ou contra você. Então falar de Deus sem estar preparado para o mundo espiritual é um problema que você não sabe que vai enfrentar, mas vai. Então a maioria das pessoas estão pedindo coisas que não sabem. O solteiro está falando: Deus, por favor, eu quero casar. E tem um monte de casado falando: Jesus, por que você não leva esse homem logo, Senhor? Tu sabes que não tem outra saída bíblica. Tu que tem que fazer. Assassinato é pecado, Senhor, tu sabes. Então ao mesmo tempo que você está pedindo coisas que você quer muito, junto com essa coisa que você quer muito, vai vir coisas que você não imagina. Dificuldades, situações, guerras naturais, emocionais, espirituais, financeiras que você não imaginava. Então eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração para te preparar para o dia que Deus vai te levantar. E Ele vai te levantar. Para te preparar para o que Ele está trazendo sobre a terra, sobre o Brasil, Ele vai trazer. Então você é quem tem que se preparar, porque Deus não vai impedir o que Ele está trazendo, porque você não está preparado. Quem quer estar preparado? A Bíblia diz assim, em Salmo 51, a partir do versículo 9, Davi, o grande rei Davi, o salmista diz assim: Senhor, esconde a tua face dos meus pecados.
Quem aqui cometeu algum pecado depois que se converteu e se batizou nas águas? Ainda assim você cometeu algum pecado? Levanta a mão. Não acredito. Quem acha que a partir de hoje, depois dessa conferência, até você partir dessa terra, você ainda vai cometer mais alguma coisa? Ótimo. Davi já começa assim, olha: Senhor, vou te pedir uma coisa antes de eu pedir o que eu quero. Vira teu rosto para você não ver os meus erros. Porque eu sou ser humano, eu tenho vivido em tua presença, mas ainda assim não deixo de ser humano. Ainda assim, passam no trânsito, me xingam, eu fico com vontade de xingar também. Graças a Deus aqui não tem isso, mas dizem que em Santarém está tendo muita briga no trânsito. Aqui em São Paulo o pessoal é controlado, uma maravilha. Ainda assim minha sogra me persegue, eu quero retribuir. Meu vizinho fala mal de mim, eu também quero falar mal dele. Porque a gente acha que pecado é só coisa absurda. Mas tem pensamentos, situações, coisas que nós falamos que não deixa de ser erro, não deixa de ser um pecado. Então Davi começa falando o seguinte: Senhor, vira teu rosto, porque se você for olhar para os meus erros, eu não vou nem poder orar. Se você for olhar para quem realmente eu sou, se você não me olhar com os olhos de misericórdia, com os olhos de graça, eu não consigo nem estar na tua presença. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, se você puder sublinhar na sua Bíblia, se você não se incomoda, marca isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro, ou limpo, diz outras versões. Antes de continuar, deixa eu só te explicar o que é coração na Bíblia. A palavra coração aparece na Bíblia mais de 980 vezes como sede das emoções. Se a partir de hoje você começar a entender que quando a Bíblia fala de coração, não está falando do músculo, mas da sede das tuas emoções, você vai começar a entender um monte de versículo bíblico. Por exemplo, enganoso é o coração do... Enganosas são as emoções do homem. Às vezes você está com raiva, e emoção é passageira, vai e vem, né? Na raiva você faz ou fala alguma coisa que depois se arrepende, mas já fez, já falou. E emoções passam, mas as decisões que você tomou enquanto estava naquela emoção pode ficar para sempre. Então muita gente hoje está separado do casamento, por exemplo, porque na raivinha falou coisas que não era para ter falado, mas estava com raiva. Ou seja, enganoso é o coração do homem. Você acha que quer alguma coisa, quando conquista aquilo depois de tanto esforço, você percebe que não era aquilo que queria. Quem já comprou um carro que era o carro dos sonhos, depois falou: né? Puxa, agora tem 80 parcelas. Não era nem isso tudo que eu pensava. Pior é aquele irmão que casou e depois da lua de mel falou: Jesus, agora é a vida toda. Porque tem gente que coloca a esperança nas coisas, que acha que as coisas vão trazer algo de benefício. Mas na verdade tudo que envolve as emoções, inclusive as coisas, enganam a realidade. Nossas emoções são flutuantes. Nossas emoções não são confiáveis. Você está sentado agora me olhando e falando assim: caramba, eu gosto de Tiago. Se eu falar algo que você não gosta, daqui a 1 minuto você está me odiando. Se eu falar algo que te agride, se eu falar uma palavra que você não concorda, daqui a 1 minuto você levanta e fala: nunca mais escuto, vou bloquear ele na internet, não vou mais assistir o Café com Destino. Sempre desconfiei que esse menino era ruim. As emoções flutuam muito. Você está bem numa hora, no outro tempo. É assim ou não é? Aí Davi pede o seguinte para Deus: Deus, por favor, dá uma olhada para o lado, não olha para os meus erros, porque eu vou te pedir algumas coisas. Primeira coisa: cria em mim um coração puro. Cria em mim um estado emocional saudável. Cria em mim uma sede das emoções para que a palavra possa ser cumprida.
Porque se eu não tiver com as emoções em ordem, a palavra não tem sentido. Porque a palavra manda amar os inimigos, a palavra manda você dar outra face, a palavra manda você perdoar quem te perseguiu, a palavra manda você falar bem de quem falou mal de você. Não tem sentido para quem está mal emocionalmente a palavra de Deus. Não tem sentido nenhum. Para quem está mal emocionalmente, amar quem ama já é difícil, imagina amar o inimigo. Então, Davi, ele começou a matar uma questão muito importante aqui, milênios atrás. Ele falou, olha Deus, cria em mim, porque o psicólogo não vai resolver, o terapeuta não vai resolver, o psiquiatra com seus remédios não vai resolver, não desfaço de nenhuma dessas profissões, se precisar procure, tá? Não estou desfazendo, estou dizendo que quem resolve é quem criou o teu coração, a sede das tuas emoções, e não quem fica só dando reparações. Quem só ajuda a tentar melhorar. Ele quem criou, Ele quem te dá, Ele quem resolve. Então Davi vai direto para quem pode resolver. Senhor, me dá um coração puro, limpo. Me dá emoções saudáveis. Eu não quero sentir raiva sem motivo. Quem já sentiu raiva sem motivo? Depois fala, nem precisava. Quantos crentes aqui? Ah, Deus, fala. Já dormiram com ódio de alguém? Já era crente e dormiu com ódio de alguém? Levanta a mão. Seu coração estava puro? Ou seja, traduzindo, suas emoções estavam saudáveis? Mas Davi vai continuar algo muito profundo. Ele fala o seguinte, Senhor, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Presta atenção, o coração ele pede para criar, o espírito ele pede para porque Deus, quando fez o ser humano, já colocou o espírito dentro. Ele só está pedindo a renovação do que já tem. O coração às vezes você nunca teve. Ou seja, a sede das emoções saudáveis talvez você nunca tenha tido, porque nasceu num lar destrutivo. Às vezes teve uma mãe narcisista, um pai que abandonou ou que foi violento. Ou porque simplesmente você não foi nem criado por uma família, ficou de casa em casa a infância toda. Ou seja, nunca nós poderemos julgar uns aos outros. Quando a Bíblia diz não julgueis para não ser julgados, é porque na verdade não dá para julgar. Porque você não entende o passado, não entende a realidade, não entende de onde essa pessoa veio, do que ela sofreu. Então você pode olhar a atitude de hoje e tentar julgar pelo hoje. Mas se você parar para pensar tudo que ela passou, não dá nem para julgar. Você nunca vai saber, nem passado, nem futuro. Você só consegue enxergar o presente. Essa é a limitação do ser humano. Então ele fala o seguinte, Deus, renove em mim um espírito inabalável. Não me expulses, não me tires da tua presença e não tire de mim o teu Santo Espírito. Davi vai revelar aqui uma fórmula muito poderosa de você estar preparado para o que está por vir na tua vida. Coração puro e espírito inabalável. Ou seja, emoções saudáveis e o Espírito Santo se movendo através de você o tempo todo. Ou seja, ele fala, não me tira da tua presença e não tire o teu Santo Espírito de mim. Eu vou precisar disso. Eu já sou rei, eu já tenho dinheiro, eu já tenho um exército, eu já tenho vitórias, eu já sou famoso em Israel, as mulheres cantam meu nome, mas da tua presença eu não posso sair. Eu já entendi que além de emoções saudáveis, além das vitórias que o mundo pode me oferecer, o que eu preciso mesmo é do teu Santo Espírito dentro de mim. Porque sem isso, no mundo espiritual a gente já perdeu. Então não dá para você ser ético, ser moral, ser bonzinho, pagar seus impostos, não mentir, fazer tudo certinho, mas não ter envolvimento com o Espírito Santo. Nesse mundo aqui não dá. Você vai fazer tudo certinho e vai perecer espiritualmente. Você vai começar a sentir a depressão mesmo sendo certinho. Seus filhos vão começar a se perder mesmo sendo certinho. Eu crio meus filhos com toda a inteligência emocional, com tudo que eu aprendo nos livros, com tudo que eu estudei na faculdade, mas à noite é mão na cabeça profetizando sobre a vida deles, senão eles vão se perder com toda a inteligência emocional. Além de coração puro, a gente precisa de um espírito inabalável.
jamais pensar em ficar fora da presença de Deus e jamais deixar que o Espírito Santo se retire de nós. E Davi faz isso implorando a Deus que criasse nele emoções saudáveis, coração puro, coração limpo, espírito inabalável, e não me tires da tua presença. O que Davi está falando? Eu não quero sair, mas eu posso ser expulso, porque eu já até te pedi para não olhar meus pecados, né? Então eu estou te pedindo, não me tires da tua presença, não retire o teu espírito de mim, porque eu não vou conseguir viver sem isso. Eu já entendi, mesmo experimentando tudo de bom que o ser humano pode experimentar na terra, que sem teu espírito não vai dar. Essa foi a grande diferença de Davi e Salomão. Se você ler o livro de Eclesiastes, você não vai ver Salomão valorizando a eternidade nenhuma vez, ele só valoriza a materialidade. Por isso que no final ele se perde. Porque quem tem tudo, mas não fica aquecido no Espírito Santo, perde tudo. Não tem jeito. E aí você pega essa base aqui, esse pedido de Davi, e começa a levar para os grandes heróis da fé. Você vai entender que homens como o apóstolo Paulo só ficaram de pé porque conseguiram guardar o seu coração puro e o espírito inabalável até o fim. Repete comigo: coração puro e espírito inabalável. Você imagina que o apóstolo Paulo, ele passou por tanta coisa. De tudo que a gente vai fazer para Deus nessa terra, dificilmente a gente vai chegar perto do que o apóstolo Paulo fez. Eu acho que na primeira pedrada que a gente tomasse na cabeça, o apóstolo Paulo foi apedrejado várias vezes, mas na primeira que a gente tomasse, a gente ia postar no Instagram, tudo para a glória de Deus, e ia se aposentar. Estou sendo perseguido, agora chegou a hora do descanso. O apóstolo Paulo sofreu naufrágios, apedrejamentos, espancamentos, foi preso várias vezes. Uma vez, depois de um naufrágio, ele achando que estava tudo bem, foi se aquecer numa fogueira, uma víbora pegou o braço dele. O apóstolo Paulo foi injustiçado, maltratado. Mas ainda assim foi o maior plantador de igrejas, foi o doutrinador da nossa fé e o maior filósofo da cristandade. Escreveu 13 cartas dos 66 livros da Bíblia. E no final da sua vida, nos últimos dias respirando nessa terra, as suas últimas palavras foram registradas na sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, capítulo 4. Ele começa falando algo que vai ferir todos nós. Ele começa falando o seguinte: Timóteo, lembra de Demas? Depois vai na sua Bíblia e procura o nome Demas. Você vai achá-lo 4 vezes. Todas as vezes ele está apoiando Paulo. Está nas viagens, está ajudando. Demas, um beijo, sempre presente. Mas no final da vida de Paulo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: lembra de Demas? Tendo amado este mundo, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então você pegar uma pessoa que sempre esteve contigo, mas quando te viu mal, foi embora. Foi o que aconteceu com Demas. É quem está te ajudando enquanto a conferência está cheia. Quando a conferência esvazia, ele finge que não te conhece. Está te ajudando enquanto você está com saúde. Quando você está fraco fisicamente, vai embora. Quando você está com dinheiro, quando está sem dinheiro, vai embora. Então pessoas que no final são ingratas. Imagina o tamanho da ferida que deixa no coração. Quem aqui já sofreu ingratidão dura na vida? Foi traído por quem você ajudou? Muita gente. Podemos, tendo amado esse presente século, se foi. Clemente, outro que estava com a gente, foi embora também, foi para Galácia. Tito foi para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Timóteo, vai por favor em Troade. Pega a minha capa, porque o inverno está chegando e nem como me cobrir eu tenho. Pega também os pergaminhos para eu ler alguma coisa. Ele está completamente abandonado, o grande apóstolo Paulo. Você lembra de Alexandre, o ferreiro? Lembro. Então, ele me causou muitos males. Ele se levantou fortemente contra a palavra que temos pregado. Alexandre, o ferreiro, é. Ferreiro na época era um empresário de hoje. Não era fácil encontrar ferro naquela época. Imagina quanto esse homem já patrocinou
as obras do apóstolo Paulo, já ficou perto de Paulo, e do nada ele começa a se levantar. Porque geralmente quem banca acha que pode dar opinião. Só que no reino de Deus não é assim não. No reino de Deus seu dinheiro não tem importância nenhuma. Tem muita importância lá no seu aluguel, lá na sua casa, lá na prestação do seu carro, na igreja. No reino. Então Alexandre Latueiro, Ferreiro, provavelmente achou, porque já que eu dou, eu posso gritar, eu posso me levantar. Não concordo com isso. O apóstolo Paulo coloca a doutrina, a regra como tem que ser, ele começa a se levantar contra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo com o coração, imagina como devia estar o coração sangrando do apóstolo. Ele diz o seguinte: Timóteo, mas o pior não é isso não. O pior é que a minha audiência em Roma foi agora. Nenhum de vocês compareceu. Mas ainda assim, o Espírito Santo esteve ao meu lado. Saiba que agora, Timóteo, está terminando meu tempo na terra, eu vou ser oferecido como oferta de libação. Oferta de libação é uma oferta de bebida. Na Bíblia a gente vê isso acontecer algumas vezes. Tem um fato bíblico. Davi estava numa guerra, os filisteus estavam acampados em Belém, onde Davi foi criado, e Davi suspira, fala: quem me dera beber da água que está no poço lá em Belém. Só tem um problema: o exército filisteu, arqui-inimigo de Israel, estava acampado em Belém. 3 valentes de Davi, escutando o suspiro de Davi, invadem o exército do inimigo à noite, escondido, tiram água do poço e trazem para Davi. Tão fiéis que eles eram. Davi, quando pega aquele copo de água, derrama a água no chão. Todo mundo fica espantado, fala: Davi, o que é isso? Nós fomos buscar água lá no meio do exército filisteu. Ele falou: quem sou eu? Para tomar uma água que poderia ter custado vidas inocentes. Antes seja oferta ao Senhor. E derrama no chão. Isso é oferta de libação, oferta de bebida. O apóstolo Paulo está falando: agora eu vou ser derramado. Acabou minha vida. O imperador da época, o imperador Nero, logo após o incêndio de Roma, declara a decapitação do apóstolo Paulo. Ele já sabia que ia morrer. Lucas estava escrevendo para ele, apóstolo Paulo ditando, dizendo: já chegou a minha hora, mas saiba de uma coisa: se levantaram contra mim, falaram mal de mim, me abandonaram, me traíram, sofri naufrágios, fui preso injustamente. Vocês não apareceram para me ajudar no final da minha vida, quando eu estou precisando. Nem capa de frio eu tenho, mas eu só lutei o bom combate. Eu guardei a minha carreira e só guardei a fé. Não guardei mágoa, não guardei ressentimento, não guardei raiva. Eu guardei o meu coração. E no próximo versículo ele diz: se por isso agora eu tomarei a coroa da justiça que me está reservada, e não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Eu guardei meu coração e meu espírito inabalável. Eu não deixei que os sofrimentos que as pessoas jogam contra mim me ferirem. Eu não deixei que a fofoca dos outros entrasse no meu coração. Eu não deixei que a traição do fulano, que a discórdia com o cicrano determinasse como o meu coração vai estar. Porque para eu terminar bem, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Eu preciso estar com o coração puro e com o espírito inabalável. Coração puro e espírito inabalável é um exercício diário de proteção. Se vier um avivamento sobre o Brasil, você não tiver com coração puro e espírito inabalável, você vai usar isso para várias coisas, menos para glorificar Deus. Vai usar para pisar em quem você tem raiva, vai usar para mostrar para os outros que você venceu, vai usar para falar que agora você tem dom e outras pessoas não têm, vai usar para benefício próprio. Você vai usar para tudo, menos para a glória de Deus. E lembre-se, a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então eu tomei uma decisão na vida. Eu não tenho a mínima ideia do que vão fazer comigo amanhã. Eu não tenho a mínima ideia do que vão tentar
me ferir daqui a 10 dias, daqui a 10 anos. Eu sei de uma coisa, não importa o que fizerem, eu sei como eu vou reagir. Eu não sei o que vão tentar, mas eu sei como eu vou reagir. Porque eu não vou negociar as minhas emoções saudáveis, ou seja, coração puro e meu espírito fervoroso. Eu não vou negociar a minha vida espiritual e a minha vida emocional, porque as pessoas têm os problemas que ela tem e tentam me atacar. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: Timóteo, eu combati o bom combate, sabe o que ele está falando? Eu só lutei luta boa. O que é luta boa? Sabe o que é luta boa? É aquela que Deus envia, não a que você cria. A luta que você cria é ruim, porque não serve para nada, só para sofrer. A luta que Deus envia, que são muitas, você não precisa criar nenhuma, vai ter muita luta para você, fica tranquilo. A luta que Deus envia, duas coisas acompanham essa luta. Primeiro, toda luta que Deus envia, você não tem chance de ganhar, mas já ganhou. Eu vou te provar na Bíblia, calma. Segundo, toda luta que Deus envia, além de você já ter ganho, veio, você vai ter que lutar, mas já ganhou, vai te promover. Só que a luta que você cria, não tem jeito. Imagina Jacó. Jacó está saindo, fugindo do seu irmão Esaú, atravessa o Jordão com um bordão somente, vai dormir num lugar sem saber aquele lugar era a casa de Deus, era Betel. Ele dorme, um anjo aparece para ele. Ele não saiu de casa dizendo: hoje eu vou sair na mão com um anjo. A Bíblia diz que os anjos foram criados em maior glória que a gente. Ou seja, tem alguma chance de um ser humano lutar com um anjo e vencer? Não. O anjo é maior, é mais forte, é espiritual, a gente é natural. Mas quem venceu a luta de Jacó com o anjo? Está escrito na Bíblia: já não te chamarás Jacó, te chamarás Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Duas coisas aconteceram aqui. Primeiro, ele entrou numa briga que ele não criou. Essa luta se apresentou para ele, e mesmo sendo improvável, ele venceu. E segundo, deixou de ser Jacó e se tornou Israel, o príncipe de Deus. Foi promovido. Davi sai de casa para entregar pão e queijo. Quando chega na batalha, a Bíblia diz: o gigante se apresenta. Davi não saiu de casa para lutar com o gigante. Davi não saiu de casa para arranjar confusão com ninguém. Ele saiu entregador do iFood, só queria entregar ali, ó, pãozinho, queijo e ir embora. Mas o gigante se apresenta. Quem tem mais chance de ganhar? Um gigante preparado de 3 metros de altura, com armadura, com espada, com experiência, ou um menininho adolescente que cuida de ovelhas? O gigante? Quem venceu? Davi. Porque toda luta que Deus envia, você já ganhou, por mais difícil que pareça. E quando acabou aquela luta, Davi deixa de ser um pastorzinho de ovelhas e se torna líder do exército de Israel. Foi promovido. Toda luta divina, você já ganhou e vai te promover. Sabe qual é a estratégia do nosso inimigo? Ferir teu coração, para que ele deixe de ser puro, para que ele te coloque em guerras que não são suas, para quando chegar a luta divina, você está cansado, sobrecarregado e sem tempo para lutar o que Deus enviou. Porque nessa luta aqui você só se cansa e não tem recompensa, só sofrimento. Então quantas lutas, quantos combates que são péssimos você entrou na vida? Quem é que reconhece que um problema que você está vivendo hoje ou já viveu no passado foi você mesmo que criou? Quem reconhece isso? 3 pessoas. Senhor, a igreja está preparada para o arrebatamento. Essas 3, se existir purgatório, Senhor, bota esses 3 e o resto leva. Escuta, a maioria de nós criamos problemas. Não é que problema vem até a gente, às vezes vem mesmo, mas a maioria de nós criamos. O apóstolo Paulo encerra a sua vida dizendo: eu só lutei bom combate. Eu naufraguei, mas não fui eu que dei mole com o navio, não. Deus é que enviou um naufrágio. Sobreviveu? Sim. Eu fui mordido pela cobra, mas eu não provoquei a cobra, eu só ia me aquecer. A cobra que me atacou, sobreviveu? Sim. Eu fui apedrejado, mas eu não fiz nada para ser apedrejado, não. É porque eu estava pregando a palavra. Sobreviveu? Sim. Ou seja, toda luta que o apóstolo Paulo sobreviveu, ele não só venceu, como foi promovido. Por isso ele termina dizendo: eu lutei o bom combate.
E depois ele diz: eu corri a minha carreira. Você imagina como deve ter sido difícil para o apóstolo Paulo. Ele mesmo diz: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Falo vários idiomas, tenho dupla cidadania, escrevi 3 cartas, esses apóstolos não sabem nem escrever direito. Pedro, a Bíblia diz que era iletrado, então tinha alguém que tinha que escrever para ele, porque ele não sabia escrever. E aí a Bíblia diz que a igreja de Jerusalém prosperava, crescia em número, e Paulo falou assim: eu estou aqui armando tenda para pregar o evangelho na cidadezinha pequena, e Pedro está lá em Jerusalém com a igreja grande, e eu sou melhor do que ele. Sabe por que isso nunca passou na cabeça do apóstolo Paulo? Ele revela em 2 Timóteo 4, porque eu vou correr a minha carreira, não a carreira dos outros. Se Pedro está com resultado diferente do meu, se ele tem mais seguidor no Instagram, se o que ele está fazendo dá mais dinheiro, não tem nada a ver comigo, porque eu vou correr a minha... vou correr só a minha carreira. E sabe o que eu vou guardar? Apesar de ter sido abandonado, apesar de Demas, Alexandre o Ferreiro, todos eles terem armado contra mim, gente estava do meu lado ter me traído, apesar de tudo que eu passei, eu vou guardar a fé. Não vou guardar nem ressentimento, nem ódio, nem raiva, nem as traições que eu sofri, porque tudo isso faz parte de uma estratégia do inimigo para deixar meu coração impuro e meu espírito abalável. Então, se você quer estar preparado para o avivamento que Deus vai trazer, eu acredito nisso, purifica teu coração e fortalece o teu espírito. Se você só purificar o teu coração, não vai ser suficiente. E se você só fortalecer o teu espírito, também não. A vida emocional e espiritual tem que andar juntas. Lembre-se que muita gente espiritual matou em nome de Deus, que apesar de ser espiritual, estava com as emoções fora do lugar. A maioria dos genocídios que aconteceram ao longo dos anos foram em nome de Deus. Pessoas espirituais que estavam com a Bíblia na mão, só que com as emoções fora do lugar. Deus está chamando uma geração que vai ter coração puro e espírito inabalável. O Espírito Santo vai fluir com muito poder, mas o coração também está guardado emocionalmente. É um coração que perdoa, que deixa para lá. Um coração que segue em frente sem olhar para trás. É um coração que não está preso no passado. Mas aquele ali já amou contra mim, agora está vindo. Fez o que fez e agora é crente. Tem gente que está se remoendo pela vida dos outros. Tem gente que está preocupado com o que Deus está fazendo na vida dos outros. Lembre-se que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo. A vida dos outros, Deus nunca vai me cobrar. O que você está fazendo, deixando de fazer, se o pastor Eibe está sendo fiel na missão que Deus mandou, não tem nada a ver comigo, porque cada um vai dar conta de si. Eu só vou dar conta do que Deus me entregou, então eu preciso guardar e proteger o que Deus me entregou. Deus me entregou Janine, Deus me entregou meus 4 filhos, Deus me entregou um ministério, Deus me entregou uma empresa, Deus me entregou a saúde. O que Deus me entregou eu estou cuidando, porque é disso que Ele vai pedir conta e não do que você tem. Então eu posso te dar uma dica para guardar teu coração? Cuida do que é teu e deixa cada um cuidar do que é deles. Amém. Pelo menos um da Assembleia veio, viu? Assembleia Paz Church, tá dando uma mesclada aí. Eu tô quase rodopiando aqui, o irmão grita, eu quase que fui junto. E caminhando para o fim dessa mensagem, eu quero te preparar para os próximos anos. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, diz a palavra. O plano que Ele tem para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, que Deus tem preparado para quem o ama. Quem é que o ama? Acho que se você não amasse a Deus, você não estaria numa conferência como essa. Estaria em outro lugar, feriadão, você estaria viajando. Se você está numa conferência como essa, é porque você ama a Deus. Então, os planos que Deus tem para você é muito maior do que você está imaginando. Está na Bíblia. Não é o que eu acho. Eu deixei de dar minha opinião desde que eu resolvi virar um pregador. Quando eu virei um pregador da palavra, eu nunca mais falei o que eu acho, eu só falo o que está escrito. Porque você evita muito problema quando só fala o que está escrito. A Bíblia, ela é suficiente, sem a tua opinião, para dar conta do recado. É só você fazer o que está escrito, que você se blinda, se protege e dá tudo certo. Então, falando o que está escrito, Deus tem planos para você muito maior do que você imagina. Só que esses planos,
eles só vão se estender se você estiver preparado, preparada para recebê-los. Meus filhos, eu tenho 4 filhos, meus filhos me pedem um monte de coisa. Esse dia meu filho José está vendo muito negócio de carro no YouTube, de corrida de carro no YouTube. Ele falou assim: pai, vai fazer 11 anos. Pai, o senhor me ama, né? Eu falei: amo, filho, claro. Me dá um carro. Eu falei: um carrinho de controle remoto? Ele: não, um carro, pai, tipo o seu assim, para eu dirigir. Eu falei: claro que não, José, tem 11 anos, rapaz. Ô pai, os caras do YouTube têm. Eu falei: mas ele não tem 11 anos. Não, então o senhor não deve me amar tanto, porque não é possível. Aí eu falei: filho, primeiro, é contra a lei. Segundo, você não tem altura ainda. Terceiro, se você tivesse 17 anos com altura, eu não te daria o carro, porque é uma questão de maturidade ainda. Aí, alguns nãos que o pai dá para o filho, machuca o filho, mas isso é só para proteger. Uma vez eu estava comendo chocolate, tinha acabado de chegar de uma viagem. Não façam isso, gente. Não sigam esse exemplo. Aí abri uma barra de chocolate sozinho. Aí botei um filme e fiquei. De repente eu escutei uns passinhos vindo no corredor. Era minha filhinha pequena. Eu peguei a barra de chocolate e joguei debaixo do sofá. Aí fiquei. Mas deixa eu te explicar. Eu não fiz isso em maldade, não. É que é o seguinte: quem é pai e mãe vai entender. Era 11h30 da manhã. Meio-dia, meio-dia e 15, as crianças almoçam. Se comer chocolate, vai almoçar? Aí o que eu fiz? Eu escondi o chocolate. Porque eu sei que o pai não pode mostrar para o filho aquele que ele não tem intenção de dar ainda. Um pai seria torturador se ficasse mostrando que não pode dar. Estou comendo chocolate, mas você não pode. Não é assim, a gente só esconde e acabou. É ou não é? É muito mais sábio. Então preste atenção. Se Deus deixou você ver, se Deus deixou você ver, Ele tem a intenção de te entregar. A pergunta é: você está preparado? Coração puro, espírito inabalável para receber? Fica de pé. Você está preparada, preparado para receber o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o que jamais entrou no coração do ser humano? Você está comprometido com o Espírito Santo a tal ponto que seja lá o que Ele fizer na sua vida vai ser para a honra e glória dEle, não para a sua? Você está com as emoções em dia a tal ponto de conseguir cumprir a palavra? Porque cumprir isso aqui com as emoções fora do lugar é muito difícil. Você não vai conseguir perdoar, não vai conseguir dar outra face, não vai conseguir deixar para lá, não vai conseguir amar inimigo, não vai conseguir fazer nada que a Bíblia diz. Esses dias, um enviado de Satanás, numa conferência como essa, parou do meu lado. Falou: Tiago, tudo bem? Eu falei: tudo. Ele falou: eu trabalho aqui. Aí falou: não. Eu falei: que bom. Você sabia que o fulano, aí falou o nome de um pastor, falou mal de você? Eu falei: o fulano? Um homem de Deus? Se você estiver com ele, fala para ele que eu respeito muito o ministério dele. Grande homem de Deus. Duas coisas aconteceram. Primeiro, eu desarticulei o fofoqueiro, porque o fofoqueiro, ele te leva uma informação com a intenção de você responder qualquer coisa negativa para ele devolver para o outro cara 10 vezes pior. Quando você fala bem de quem falou mal, está na Bíblia, não é técnica minha não, está escrito: bendizei os que vos maldizem. Você desarticula o fofoqueiro e termina uma guerra que nem era sua. Isso é um bom combate. Não era, essa guerra não é minha, é dele, é do fofoqueiro ou de quem falou, não é minha. Eu não entro em guerra que não é minha. Mas isso só é possível se você estiver com um coração puro. Se as tuas emoções estão fora do lado, fala: e quem é ele para falar isso? Como se você fosse alguma coisa. Você começa a colocar para fora, a vomitar as tuas mazelas sentimentais e emocionais em cima de uma provocação que nem era uma guerra para você lutar. Eu quero terminar minha vida, pastor Eibe, como o apóstolo Paulo. Quero olhar para os meus 4 filhos, se Deus me der a oportunidade de morrer em paz, né? Porque às vezes você morre sem esperar. Olhar e falar o seguinte: meus filhos, papai combateu o bom combate.
Eu corri somente a minha carreira. Fui tentado a correr várias carreiras, mas só corri a minha. E papai guardou a fé. Eu quero terminar bem. Eu quero que você termine bem. E o caminho está aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Porque se eu estiver na presença e o Espírito estiver em mim, nada me será impossível. Porque se meu coração estiver blindado, protegido e meu espírito inabalável, nada vai me atingir. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de todo mal. Nem sequer nas pedras você vai tropeçar. E eu declaro na autoridade do nome que está sobre todo nome, que a partir de hoje tudo que você tocar, tudo que suas mãos alcançarem, vai prosperar. E o que Deus vai trazer nesses últimos dias sobre a igreja de Cristo, o avivamento, o dom, os dons espirituais, eu declaro que dons espirituais vão começar a te alcançar, para que você comece a manifestar o ministério que está dentro de você. Querido, perca uma oportunidade de emprego, mas não perca a oportunidade de colocar para fora teu ministério. Porque os ministérios foram dados para o aperfeiçoamento da igreja. A igreja precisa do que está dentro de você. Não fica com vergonha do teu dom. Deus sabe por que colocou ele aí. Mas para colocá-lo para fora você vai precisar de um espírito inabalável. Para administrar o que vem junto com o dom, você vai precisar de um coração puro. Não tem como fugir do que nós pregamos hoje. Nós temos que fazer um compromisso com Deus hoje à tarde. Essa tem que ser uma oração contínua. Senhor, me dá um coração puro e renova um espírito inabalável. Me dá um coração puro e renova um espírito inabalável. E aí eu terei forças para lutar qualquer luta. Aí eu terei sabedoria para tomar qualquer decisão. Aí eu terei fé para andar pelo impossível. Senhor, eu declaro em nome de Jesus a tua graça, a tua misericórdia sobre a igreja. Nós ministramos um tempo novo, abençoado, paz, sabedoria, graça, alcançando a vida de cada um. Dá-nos, Senhor, um coração puro, emoções saudáveis. Dá-nos um espírito que não se abala. Não nos expulse da tua presença, Senhor. Reconsidera nossos erros, perdoa nossos pecados e não nos tire, Senhor, o Santo Espírito. Queremos estar em tua presença todos os dias e para sempre. Queremos glorificar o teu nome através de tudo que fazemos. E nós te pedimos agora, dá força ao teu povo, dá coragem ao teu povo, dá ânimo ao teu povo, dá dons espirituais ao teu povo. Reaviva o ministério que está neles, Senhor, reaviva o dom que está neles. Declaramos em nome de Jesus um novo tempo sobre o Brasil e sobre as nações da terra. E quem recebe, aplaude ao Senhor com toda a sua força. Deus abençoe, Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua vida. A promessa está te alcançando. Seu ministério está sendo entregue. E você não vai ser a pessoa que vai frear o que Deus vai fazer. Você vai ser o que vai facilitar o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa os outros se levantarem contra você. Você não. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.
paper white, a sinking sun in teacup ties. Curtains sway like ghosts in flight. The room breathes quiet, nothing hides. The clock ticks slow, a hollow drum. Each second falls, a kingdom's crumb. The fridge hums low, a requiem for all the dreams that never come. Paper boats on a quiet sea, drifting far where I can't see. Whispers echo endlessly. Loneliness is company. A single moth taps at the pane. Its dusty wings a fragile flame.